Olá, tudo bem? Vem que hoje tem correção na prova das PSEC 2020 de Geografia, modelo E, questão 27. Quem é que tem autonomia sobre esse território aqui? Palestinos ou israelenses? Na aula de hoje nós vamos entender o conflito árabe-israelense sobre essa região aqui no Oriente Médio. A rivalidade entre árabes e judeus tem muito tempo. A gente pode comparar com a rivalidade que existe entre Flamengo e Vascaínos, vezes 10, somado à diferença entre palmeirenses e corintianos, vezes 10. Isso tudo a gente vai chegar um pouquinho perto do conflito que há entre esses dois povos. Só para você saber, aqui, nessa cidade aqui, existe uma cidade importante que você deve conhecer, cidade de Jerusalém. Para os cristãos, é o local da paixão de Jesus Cristo. Então tem o Santo Sepulcro, um local sagrado, né? Para os judeus, oriundo aí do rei Davi, é um local que deveria ser capital do Estado de Israel. Tem lá o Muro das Lamentações, um local importante para os judeus. E para os islâmicos, tem aí a Esplanada das Mesquitas, terceiro local mais importante, onde Maomé passou. Então, nessa região, nós temos 3 diferentes religiões coabitando um mesmo espaço, cada um com seu calendário, e às vezes esses calendários se sobrepõem. E aí que ocorre uma fagulha, um atrito que gera grandes explosões, tá? Como a atual de 2021, gerada aí por um conflito entre o Ramadã e práticas judaicas. E aí geram mortes de inocentes que não tem nada a ver com isso. E aí então, vamos entender o que gerou esse conflito mais acirrado em meados do século XX em diante, que nós temos até hoje lá no nosso Oriente Médio, esse conflito entre árabe e israelenses. Em primeiro momento, você tem que entender aqui que nessa região, no início do século XX, quem é que comandava essa região? Era o Império Turco Otomano. Ele permanece desde o século VII em diante até a Primeira Guerra Mundial, onde ele, junto com outros países, perderam essa hegemonia e outros ganharam hegemonia nessa região. No caso do Reino Unido. E aí começa a desestabilizar esta região com o controle árabe. E aí, um outro fator que vai intensificar os conflitos nessa região é o movimento sionista, o movimento de retorno dos judeus à sua terra sagrada, à sua terra prometida. Você vai lembrar que os judeus habitavam essa região antes lá do Império Romano, então antes dos turco-otomanos, coabitavam com outros povos e foram dispersos. A diáspora judaica tem muito tempo. E aí, no final do século XIX, início do século XX, eles começam a se organizar mundialmente para retornar à sua terra prometida. E isso se intensifica próximo à Segunda Guerra Mundial. Você vai lembrar que na Alemanha está ascendendo quem? Adolf Hitler, contrário aí aos judeus, e os perseguia, e os matou mais de 6 milhões de judeus. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, o que ocorre? A comunidade internacional, as lideranças ficam inclinadas à causa israelense de um Estado próprio, dado aí o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Por meio da Organização das Nações Unidas, ONU, essas lideranças escolhem a Palestina para ser partilhada, porque nesse território os judeus consideravam que seus ancestrais estavam enterrados, tinham direito sobre esse espaço. E aí a ONU partilha mais de 50% para Israel e um pouco mais de 40% para palestinos sobre esse território, aproximadamente assim. O meio aqui para Israel, esse pedaço aqui para palestinos e esse aqui para palestinos. Beleza? Não, né? Por quê? Os vizinhos árabes, Egito, Jordânia, Síria, entre outros, não gostaram dessa influência ocidental sobre o território árabe. E aí se unem num primeiro levante, logo depois da saída das tropas estrangeiras, em 48, quando se oficializa o Estado judeu, eles se unem à Palestina e atacam o Estado judaico, que os vence e provoca aí uma expansão territorial sobre esse pedaço de terra aqui, ficando com 75% desse espaço, confinando os palestinos
a esta região aqui, tão somente. Região essa que fica sob controle do Egito, que é a faixa de Gaza, e a Cisjordânia, sob o controle da Jordânia. Nesse momento, nasce a questão da Palestina, a diáspora palestina, porque não há mais um Estado palestino reconhecido. Começa a se dispersar, tal qual os judeus. E aí, olho por olho não resolve nada. Nós vamos aí identificar que os árabes também não gostaram disso e se reúnem com novos levantes, junto com as lideranças palestinas que aqui permaneceram. Uma das lideranças que nasce juntando outros grupos é a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, que reúne com os outros países árabes e atacam Israel na guerra de 6 dias. Por que 6 dias? Porque os países árabes atacam Israel, só que Israel consegue vencer Egito, Jordânia, Síria em 6 dias. Daí, depois desse confronto, Israel expande-se para a península de Sinai, ocupa a faixa de Gaza, ocupa a Cisjordânia e toma conta aqui as colinas de Golã, território sírio. Por quê? Porque aqui tem as nascentes do Rio Jordão. Tão importante, então, para a geopolítica da água. Guarda no coração aí. E aí, depois disso, que Israel controla tudo, Egito, Jordânia, Síria, se reúnem novamente para contra-atacar. A vingança nunca foi plena. Se reúnem, tentam atacar, começam a ganhar os territórios de volta, mas Israel, com influência de estados estrangeiros, sobretudo os Estados Unidos, consegue vencer mais uma vez a chamada Guerra de Yom Kippur. Os estados árabes se reúnem e atacam o Estado de Israel, mas em 20 dias, Israel consegue vencer. Guerra essa ocorrida no Dia do Perdão do calendário judeu. Bom, depois disso, Egito percebeu que não haveria como ganhar por meios militares e aí recorreu a acordos diplomáticos. Por meio lá de Camp David, território dos Estados Unidos, se reúne com lideranças de Israel e trata um acordo. Egito reconheceria Israel e Israel devolveria para Egito a península de Sinai. Aí, acordo de Camp David. Fizeram ali um acordo, não agressão, um reconheceu o outro. Depois disso, grupos paramilitares continuam a se organizar. Hamas, Fatah, Jihad Islâmica, Hezbollah, sobretudo aqui no Líbano, com influência iraniana, para contra-atacar Israel. E Israel também ataca lá, sul do Líbano, nas bases da OLP associadas aí com o Hezbollah. E aí se expande ali para controlar militarmente aquela região e tecer ali uma segurança sobre o seu território. E aí os povos árabes não ficam contentes com isso, procuram algumas retaliações, mas nunca conseguiram reconquistar os seus territórios plenamente. Bom, agora, num outro contexto geopolítico do Oriente Médio, lembrando que teve a Guerra do Golfo, a dissolução da União Soviética, uma hegemonia maior dos Estados Unidos nessa região, uma presença maior, os países árabes e a liderança palestina recorrem à negociação para procurar aí um acordo de paz e um reconhecimento de 2 estados. Isso ocorre no chamado Acordo de Oslo. Oslo, cidade da Noruega, eles se reúnem lá sob a Organização dos Estados Unidos por Bill Clinton e tentam aí gerar um acordo. No caso, Israel devolveria Gaza e Cisjordânia, exceto aqui Jerusalém, e palestinos reconheceriam o Estado de Israel, não teriam nenhuma agressão e selariam uma paz duradoura. E isso deveria ser conquistado ao longo do tempo. Só que lideranças israelenses mudam, entra a ala mais extrema à direita no comando, oferece à Palestina a faixa de Gaza totalmente, 90% da Cisjordânia.
palestinos não aceitaram, e aí isso só acirra movimentos de bombardeios, carros-bombas, ataques suicidas de grupos palestinos. Por quê? Porque começaram a sofrer severas segregações, um regime permanente de apartheid, separados aqui, não coabitavam o mesmo território. Para transladar nessa região precisavam passar por severas seguranças israelenses, e ficou uma situação bem complicada, diversos casos de intifadas, de guerras assimétricas com Israel foram sendo feitas e até hoje são feitas, porque vivem essa permanente tensão. E daí, depois disso, algumas práticas unilaterais de Israel foram sendo feitas, como retirada de colônias da faixa de Gaza, uma entrega, por um lado, da faixa de Gaza e um ocupamento cada vez maior da Cisjordânia, e até hoje não tem uma definição clara. Por meio da ONU, palestinos tentam ter um reconhecimento do seu Estado, para poder ter aí um status maior com Israel, mas até hoje nada foi devidamente reconhecido. Se continuar assim, Shalom e o Salam Aleikum dificilmente encontrarão lugar no território do Oriente Médio. Então, vamos para a nossa questão? Questão 27. O conflito árabe-israelense contribui inequivocadamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar o quê? 1. A Guerra do Yom Kippur, em 67, marcou o ápice da expansão territorial de Israel? Não, marcou o ápice da expansão territorial de Israel foi a Guerra dos 6 Dias. Então, aqui Península do Sinai, Gaza, Cisjordânia, Colinas de Golã. Então, não, falsa. 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo, islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região? Correto. Lembrar aí que nessa região aqui, Jerusalém é uma cidade histórica e sagrada para as 3 principais religiões monoteístas. Então, essas diferentes religiões têm cada um seu calendário próprio, suas práticas, que às vezes se sobrepõem. E aí, como é que eles vão viver cada um a sua fé dentro de um mesmo território? E aí há conflitos, há confrontos que geram guerras, como nós estamos vendo agora em 2021. Diferentes inocentes foram mortos por causa disso, sobretudo palestinos. 3. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Opa, nessa região aqui, qual é o clima dessa região? É de árido a semiárido, meu querido. Então, quem controla a água, e aí Israel, na expansão aqui da Guerra dos 6 Dias, controlou aqui as colinas de Golã, dominou esse recurso vital. Daí controlou aqui a nascente do Rio Jordão. E controla a água, controla a agricultura e tem aí, portanto, controle sobre os alimentos. Sem alimentos e sem água, nós, seres humanos, temos mais dificuldade de sobreviver. Então é um ponto geopolítico fundamental a água no Oriente Médio. 4. Pelos acordos de Oslo, a Organização pela Libertação Palestina e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeram a devolver territórios ocupados, dos quais seriam criado um Estado palestino. A Organização da Libertação Palestina reconheceu o Estado de Israel sob a liderança de Yasser Arafat, mas o Hamas jamais reconheceu Israel. Considera uma traição os países como o Egito que reconheceram Israel. Então, jamais questão falsa. Alternativa, então, 2 e 3 verdadeiras. Gabarito, letra C, Espero ter ajudado você. Até a próxima. Shalom e Salam Aleikum.